Pessoal, boa noite. Tem um tempo já que eu viajo com um outro palestrante amigo meu, que é o Alexandre, professor de Química, e a gente resolveu elaborar um projeto para fazer um grupo de professores, cada um de uma área, e a gente montar uma espécie de aula preparatória para vestibular, só que no âmbito espírita. Então, cada um olhando e esclarecendo aquilo que puder dentro da área que lhe compete. Então, eu trabalho na área de biologia, o Alexandre na área de química, o Denis na área de física, e a gente tem a assessoria de um quarto professor de filosofia e história. Então, a gente, com esses 4 pilares que até agora a gente conseguiu arrebanhar, a gente vai tentar fazer um projeto para adolescente, para que a gente possa tentar encantar os adolescentes para o espiritismo, da mesma maneira que a gente se esforça para fazer com que eles tentem entender a biologia e a ciência de uma forma geral. A gente vai tentar fazer com que eles enxerguem razão no estudo da doutrina. E aí a gente está se reunindo há um tempo, estudando alguns assuntos que a gente achou que seriam interessantes para eles, e chegou até minhas mãos uma biografia do Allan Kardec, de 2 autores, um eu vou ficar devendo o nome, o outro é Zeus. É uma biografia bem completa. E, como não podia ser diferente, uma biografia extremamente impressionante. E eu lendo essa biografia, eu resolvi montar uma palestrinha a respeito da vida do Allan Kardec. Então eu encontrei alguns slides já falando sobre a vida dele, e sobre esses slides eu ponho as minhas impressões daquilo que eu consegui me encantar da vida deste que foi um dos mais impressionantes homens já encarnados na Terra. E a gente vou tentar fazer com que vocês caminhem comigo junto dessas águas para a gente se embebedar delas. Tá? Vamos ver se eu consigo. Bom, Allan Kardec não nasceu Allan Kardec, aí tem muita coisa que eu vou dizer aqui que a maioria de vocês já sabe muito mais até do que eu. Allan Kardec nasceu Hipólito, na França, filho de um pai jurista, que trabalhou inclusive para o exército da França, e de uma mãe pedagoga, professora de crianças. Ele cresceu acompanhando o trabalho da mãe, era um estudante exímio, dedicado, perspicaz, sagaz nas interpretações. E então, já muito cedo, no início da puberdade, já auxiliava a mãe lecionando para os pequenos. Quando ele atingiu a idade para estudar no ensino médio, ele se mudou, foi para a Suíça e estudou na escola de um cara que, vou mostrar os slides daqui a pouco e vou falar um pouquinho sobre ele também, vou deixar no suspense, que ele é super famoso, todo mundo que já leu alguma coisa do Kardec conhece, sabe que ele foi discípulo dele. Mas enfim, eu vou trazendo para vocês um pouco sobre aquele período, como era a vida naquele período, o que estava acontecendo na Europa, por que Paris era chamada de cidade-luz naquele período. E aí a gente vai tentar entender juntos por que Kardec resolveu decodificar essas obras espíritas. O que ele tinha a ganhar, o que ele tinha a perder. Então, muito bem, vou começar a falar dele um pouquinho. Preciso baixar o som. Onde que eu baixo? Pronto. Então, o roteiro é mais ou menos esse, a história do Kardec e a metodologia e critérios usados na codificação. A gente encerra com o Pentateuco, as obras básicas. Tá? O nome dele, Hipólito Léon Denisard Rivail. Nasceu em Lyon, França, 3 de outubro de 1804.
O pai, Jean-Baptiste Antônio Rivail, e a mãe, Jeanne-Louise Duhamel. Vamos a 1804, então, para a França, para tentar entender como é que era a vida naquele período. 1804, nós precisamos lembrar que a pouca iluminação que existia nas ruas era feita ainda com banha de baleia, óleo de baleia. Nós tínhamos grandes obras já de grandes pensadores, Copérnico, Galileu Galilei, uma série de pensadores incríveis já haviam passado e deixado suas marcas. Lamarck ainda estava começando os seus trabalhos. Darwin ainda era jovem demais. Que mais que nós tínhamos? Período pré-iluminismo, né? A gente passa pelo Renascimento e depois pelo Iluminismo. Por que esses períodos históricos têm esses nomes? O Renascimento foi quando a ciência retomou para suas mãos o estudo da natureza por observação, comparação e comprovação. Então tudo aquilo que a ciência exibia só era exibido depois de uma intensa atividade de observação, de experimentação e de comprovação. Ainda nesse período, 1804, a maior parte dos cientistas do mundo acreditavam numa teoria criada 400 anos antes de Cristo por um filósofo grego chamado Aristóteles, que chamava-se abiogênese. A biogênese significava que a vida pode surgir daquilo que não tem vida. Basicamente, o que Aristóteles fez foi estender o período da criação, o período em que Deus tomava por si os elementos da terra e criava suas obras-primas, seus seres vivos na terra. E para ele, isso se perpetuava até o fim da história da terra, até hoje. Para Aristóteles, quando ele resolveu conhecer o Egito e o rio Nilo, aquele rio que todo mundo conhece, quando ele observou as águas do rio Nilo, ele percebeu que ali haviam vários crocodilos imersos naquela lama. Ele então teve a brilhante ideia de acreditar que aqueles crocodilos não estavam ali há algum tempo. Eles simplesmente foram a transformação da lama em crocodilos por obra do sopro divino. Deus então haveria soprado aquela lama e os crocodilos então estariam sendo formados naquele instante. Longe de qualquer um de nós não acreditar que Deus seria capaz de fazer isso. Evidente, trata-se de Deus. Mas, observando um pouco mais atentamente a natureza, nós podemos prever que a teoria dele falha. Mas isso se perpetuou muito tempo. No período em que Jesus esteve aqui, a maioria acreditava que ele estava certo. Aristóteles tinha razão. Então eles achavam que a vida vinha daquilo que não tinha vida. Perceba como as civilizações demoraram para que isso fosse mudado. Eles precisavam passar pelo período da Inquisição, das trevas, e depois do Renascimento e finalmente do Iluminismo. O Iluminismo foi quando a luz do conhecimento começou a pautar tudo aquilo que a ciência acreditava, em cima da razão, em cima da experimentação e comprovação. O Iluminismo ainda não acontece no período do Kardec. Ele inicia-se 100 anos antes. Então o período do Iluminismo é um século antes do nascimento dele. Quando ele nasce, ele ainda está sob a reverberação dessas ideias, sobre os ecos que tomavam conta daqueles cientistas. Ele nasce em Lyon, ajuda a mãe dele e vai estudando cada vez mais. Fez seus primeiros estudos em Lyon, completou sua bagagem escolar na Suíça, sob a tutela de Pestalozzi. Pestalozzi foi uma pessoa brilhante, foi uma mudança significativamente importante na educação dos nossos irmãos encarnados aqui na Terra. Ele foi a primeira pessoa que
pôs em prática a ideia do estudo muito mais pela intuição do que pela imposição. Ele também pregava que a educação não precisava ser vinculada a castigos, a agressões físicas. Então, a forma com a qual a educação vinha sendo guiada por aqueles que vieram antes de Pestalozzi, trazia na bagagem históricos de agressões terríveis. Pestalozzi, então, inicia um processo de mudança nisso. Demorou muito para isso tudo chegar em todos os continentes e todas essas transformações forem tomando corpo. No Brasil, por exemplo, demorou muito. A gente chegou em 1850 aqui, ainda com muitos castigos severos, né? 1950. Então, ele foi um dos alunos do Pestalozzi na Suíça, nessa cidade aí, Yverdon. Tá? Aos 14 anos, já ensinava os colegas dele que não conseguiam acompanhar o estudo. Perceba que ao ensinar pessoas que não estavam conseguindo acompanhar, já brotava dentro dele a preocupação com o outro, a ideia de que sozinho a gente não consegue nada, a gente precisa que o outro nos acompanhe. Não adianta eu apenas preocupar com a minha evolução se aqueles que me rodeiam não me acompanham. Nós não conseguimos resolver tudo sozinhos. Então, é evidente que ele não tinha essa clareza de pensamentos, mas naquele período já botava nele a ideia do coletivo, a ideia de que é melhor todos melhorarem juntos do que um competir com o outro. Isso foi precursor e primordial para o trabalho que ele se dedicou a fazer já um período bem mais adiantado que esse, que foi a decodificação. A gente vai chegar lá. Então, está aí uma ilustração do Pestalozzi. Nasceu em 1746, morreu em 1827. Naquele período a estimativa de vida era baixa, né? O pessoal durava pouco tempo, morria com 50, 60 anos, era comum. Tá? Não havia nem antibiótico. O antibiótico foi criado por Alexander Fleming na metade do século XX, né? 1940, por aí. Tá? Então, demorou bastante para resolver problemas simples como uma pneumonia, uma dor de garganta mais forte. Não tinha medicação. A filha do Darwin, para você ter uma ideia, aos 12 anos ficou doente e aí eles davam banhos nela, semelhantes a uma caixa d'água que soltava toda a água de uma vez só sobre ela, porque teoricamente isso fazia o corpo dela se curar. Ele fez isso e infelizmente não adiantou e ela acabou desencarnando bem cedo, bem jovem, uma das filhas dele. Tá? Então, vamos lá, falando um pouquinho sobre o Pestalozzi, um dos pioneiros da pedagogia moderna, cria uma nova metodologia de ensino, é famoso até hoje o Pestalozzi, e tem a frase dele ali: a intuição é a fonte de todos os nossos conhecimentos. O que ele enxergava era que se eu tenho um conhecimento e preciso passar para o outro, eu preciso fazer com que o outro deseje obter o conhecimento que eu tive. Então, se eu descobrir que a ave tem um bico, porque o bico é aerodinâmico e facilita o voo, eu tive a curiosidade de descobrir isso. Há um intuito nisso. Há uma intuição acontecendo ali para que eu tenha a curiosidade de compreender e absorver aquela informação. E aí ele tenta fazer isso nos estudos da escola dele, lá na Suíça. É como a gente, ao invés de passar a fórmula pronta da matemática, ou da física, ou da química, a gente tentar fazer com que o aluno crie essa fórmula. Se ele chegar à mesma conclusão que aquele que criou a fórmula, ele nunca mais vai esquecer, porque ele precisou modelar no pensamento aquilo que foi necessário para que ele chegasse naquele resultado. Isso é um conhecimento intuitivo.
Fui cristão a minha vida toda, mas meu cristianismo é livre de qualquer dogma. Para mim, a religião é, senão, a moralidade ensinada e exemplificada pelo Cristo. Enfim, para ele, isso era o cristianismo. Os outros dogmas, as outras convenções que vinham na garupa de todo o catolicismo que ainda estava ali tomando conta de todos os lugares, para ele não eram válidos. O que valia para ele era aquilo que a gente chama hoje de evangelho, que é a parte moral da vinda do Cristo. Vamos falar mais um pouquinho sobre ele. Em 1825, ele funda e dirige uma escola de primeiro grau em Paris. Perceba que ele nasceu em 1803. Com 22 anos, ele fundou uma escola em Paris. Em 1826, funda o Instituto Rivail, que funcionou até 1834. Empregou-se como contabilista em 3 casas comerciais. Veja, ele detinha conhecimento em muitas áreas. Muitas. Então ele conhecia física, química, pedagogia, anatomia, falava vários idiomas, conhecia de astronomia. Ele era um pluricientista. Tá? Rivail era um linguista notável, conhecia a fundo e falava corretamente alemão, inglês, italiano, espanhol e holandês, sem esquecer do francês, língua mãe dele. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6 idiomas. É isso mesmo? 6 idiomas. Conhecia profundamente, lecionava isso para as outras pessoas com uma categoria brilhante. Como pedagogo, dedicou-se à luta por maior democratização do ensino público. Para você ter uma ideia, naquele período as meninas só podiam estudar até o 4º ano de primário. Do 5º ano em diante, que a gente chama hoje de ensino fundamental 2, mulheres não podiam estudar. Ele foi uma das pessoas que lutou contra isso, permitindo que as mulheres também estudassem da mesma maneira que os homens estudavam. Isso ainda existia na França e para eles era comum, era aceitável, era normal. Ele se espantou com isso. Em 1835 e 1840, nesse período, mantinha em sua residência cursos gratuitos de química, física, anatomia comparada, astronomia e outros cursos ainda. Perceba o cabedal de conhecimento deste homem. É dele que a gente está falando. Rivail era conhecido pela sua inteligência, discernimento e ponderação. Em 1832, casou-se com Amélie Gabrielle Boudet. Nesse período, existiam vários grupos que grandes cientistas formavam e se dedicavam a compartilhar informações. Veja que nobreza. Então, por exemplo, havia um grupo que estudava magnetismo. Um cara chamado Mesmer criou uma técnica que é conhecida até hoje, chamada de mesmerismo. Quem já leu sabe o que eu estou dizendo. Mesmer dizia para a gente o seguinte: há um éter que cobre toda a superfície da Terra e o cosmos. Esse éter precisa fluir por todos os corpos. É evidente que a gente não está falando aqui do éter da química. É óbvio que não. É uma outra substância que foi batizada com o mesmo nome, mas que tem outro tipo de composição e tudo mais. Para Mesmer, esse éter precisava passar pelo corpo de maneira fluida, transcorrer pelo corpo sem obstáculos. E toda vez que a gente gerasse algum tipo de barreira a esse éter, essa barreira então gerava algum tipo de problema físico no nosso organismo. Mesmer, tendo isso como ideia, criou uma técnica para tentar desbloquear esses caminhos deste fluido no corpo. Mais ou menos o que a gente estuda hoje no curso de passes, quando a gente fala dos centros de força. E aí todo esse fluido cósmico vai entrar pelo centro de força e vai revigorar os órgãos que estão imediatamente atrás dele, através do nosso perispírito. Mas nada disso havia sido esclarecido para Mesmer naquele período. Para ele, então,
esse fluido passava da cabeça, o corpo todo e sairia nos pés. Então esse fluido precisava ser refeito. A pessoa, no local onde ele trabalhava com o mesmerismo, deitava-se numa maca e ele então massageava a cabeça e os pés da pessoa para que essas porções fossem desbloqueadas. Curiosamente, as pessoas tinham as reações mais adversas possíveis. Pessoas saíam com dor, pessoas que chegaram sem dor saíram com dor saíram sem dor, pessoas que chegaram sem nada chegavam em casa com desarranjo gastrointestinal, pessoas que tinham, depois de 3 dias, enxaquecas terríveis, mas todas elas, sem exceção, melhoravam depois desse período que a gente pode comparar hoje como um pós-operatório, vamos assim. Então elas passavam por esses eventos aí de expurgo e depois então recuperavam sua saúde. E esse mesmerismo foi usado durante muito tempo na Europa e eles conheciam isso por causa do magnetismo que estava sendo trabalhado ali junto dele, porque ele dizia que esse fluido era magnético. Daí também o termo passe magnético que a gente usa no espiritismo, também tem a ver com magnetismo. Bom, ele participava de vários grupos que faziam estudos. Ele participou de grupos com Faraday, que estudou elétrica. Ele participou de estudos com Galvani, o italiano, que também gerou a corrente galvânica. Bom, enfim, Paris naquele período tinha as mentes mais iluminadas que já puderam aparecer naquele continente. Daí o termo Cidade Luz. As melhores cabeças moravam lá, nesta cidade. Não tem nada a ver com iluminação pública, nada disso. Tá? É porque ali estava reunido a cúpula dos intelectuais do velho mundo. Tá? Ele e a mulher dele se uniram, formando um instituto muito grande que recebia de quem podia pagar e quem não podia, não pagava. Isso ajudou muita gente, só que lá na frente, depois que ele começou a trabalhar com a decodificação, ele precisava de um dinheiro que ele não tinha mais, porque tudo começou a dar errado, porque as pessoas começaram a rotular ele, a ir contra o trabalho dele, e eles passaram dias muito difíceis, muito difíceis. Ele e a mulher dele sofreram bastante, passaram necessidade de muita coisa. Enquanto o Rivail ainda desconhece, aqui tá, vamos parar aqui que agora eu tenho que contar umas outras coisas. Deixa eu ver onde é que elas estão. Então aqui, ó. Pronto aí. Então agora vamos lá, vamos sair da França, nesse período em que haviam cavalos na rua, as ruas eram feitas de paralelepípedo, e vamos para os Estados Unidos. Estados Unidos ainda jovem, com muitas propriedades enormes, latifúndios e casas isoladas. Numa certa propriedade nos Estados Unidos, fizeram uma casa numa região em que quando chovia, o solo ficava muito lameado. Então, para poder alicerçar a construção da casa, fizeram uma base, um alicerce alto, de rocha, e sobre esse alicerce construíram uma casa de madeira. Como o alicerce ficou alto, eles usavam o alicerce como adega. Então a casa ficava no alto e o assoalho sobre aquela pilha de pedra, como você pode observar na foto ali. Tá? Então, do assoalho da casa para baixo, aquela casa lá, você tinha a adega. Ali morava uma família de sobrenome Fox. O que aconteceu nessa casa? Bom, eles não foram o primeiro morador da casa. A casa já era antiga quando eles se mudaram para lá. Toda noite, no mesmo horário, eles ouviam batidas fortes nas madeiras da parede da casa. Acreditando que fosse alguma pessoa com brincadeiras de mau gosto, o pai das meninas, aquelas duas ali, saía e fazia vigília em volta da casa e nunca encontrou o autor das batidas. E toda noite as batidas se repetiam, muitas vezes muito altas. E aí, numa boa, se fosse eu tinha sumido dessa casa, mas o pessoal, não sei, né? Tem um pessoal que eu não entendo. Vamos lá.
com 2 crianças, uma de 12 e uma de 14, e pancadaria na parede, e o pessoal tudo lá dentro, e a pancada lá fora. Até que um dia bateram tanto na parede que eles não conseguiram dormir a noite inteira. 2 dias sem dormir. No 3º dia, o pai teve uma ideia, falou: vamos dormir de dia, porque é o único horário que não tem a batida. Deitaram, pá, a batida começou. Aí eles já estavam exaustos. Uma menina, a mais nova, resolveu falar assim: ó, você que está batendo aí, vamos ver se você consegue me imitar. E a parede, pum, pum, pum. Sério, eu nadava o Oceano Atlântico inteiro, parava lá na França, uma boa, sem reclamar, bebendo água salgada. E bateu de novo e respondeu de novo. Ninguém achou aquilo estranho. Olha, o pessoal falou assim: ué, tem uma inteligência por trás disso. Aí a menina falou assim: vamos fazer o seguinte, já que você está querendo perturbar a gente, que você está querendo contar alguma coisa, uma batida letra A, 2B, 3C, 4D e assim sucessivamente. Vamos ver o que você quer contar. Pegaram um papel, um lápis, e ele começou a bater. E eles começaram a codificar o que ele estava querendo dizer. Terminaram a carta, e ao ler a carta, ao separar as palavras, entenderam que se tratava de um viajante que passou por ali, e naquele período, naquela casa, morava um casal. Ele pediu abrigo para o casal deu abrigo para ele, e assassinou ele durante a noite, para roubar o dinheiro que ele tinha num baú, e enterraram ele na adega. Você está de noite, numa casa de madeira no meio de uma fazenda. O cara bate na parede e conta que ele está enterrado na adega, embaixo de você. Você dorme. Eu não sei, eu acho que eu sou medroso ao extremo. Nossa Senhora, tudo bem, a pessoa dormiu. Falou: ai, que bom, agora a gente sabe quem é. Vamos dormir. Amanhã a gente vai na polícia. Dito e feito, no outro dia pegaram a carta, foram na polícia. Falaram: ó, está acontecendo isso lá. Ninguém acreditou. Ninguém. Mas o delegado falou: vamos mandar um policial investigar. Aí o policial chegou, foi lá, cavou na adega, achou uns pedacinhos de osso só. Falou: isso aqui deve ser de galinha, não é nem de gente, vocês estão loucos. Tá bom, ficou por isso essa história. Essa história ficou por isso. As irmãs mudaram-se da casa, glória a Deus, foram para outras cidades, e como todo mundo começou a visitar elas para ouvir as batidas, elas começaram a ser requisitadas para teatros. Olha só como que a televisão faz falta, não é? As pessoas não tendo com que se divertir, divertiam-se no teatro ouvindo batidas na mesa, na parede, onde quer que elas estivessem. As batidas eram constantes, e as batidas contavam coisas sobre pessoas falecidas das famílias que estavam ali vendo aquele espetáculo. E era brilhante, ganharam dinheiro e tudo mais. Tudo bem. Sobre essa história, a gente tem que encerrar essa história. Passaram-se 50 anos. A casa ficou tão abandonada que ela ruiu. Quando a casa ruiu e o porão ficou exposto, a adega ficou exposta, crianças ficavam brincando na casa, até que uma criança trombou numa parede e a parede desmoronou, mostrando ser um arcabouço, uma parede falsa. Imediatamente chamaram a polícia, porque parece que tinha alguma coisa dentro daquela parede. E naquele dia, naquele local, nos Estados Unidos, os Estados Unidos estavam recebendo a visita de um ilustre escritor que escreveu nada menos do que Sherlock Holmes. Esse que era médico, jornalista, chegou até lá e decifrou a história. Ele disse: olha, o cara foi assassinado, foi enterrado aqui, só que o casal, percebendo a vulnerabilidade, tirou ele, exumou o cadáver. Dias depois, e esses ossos provavelmente foram partes
já decompostas, que acabaram ficando na terra, e colocaram o corpo desse indivíduo no arcabouço. Porque assim que eles limparam a parede do arcabouço, eles encontraram o esqueleto inteiro do cara e o baú do lado vazio. Então ele disse, eles enterraram ali, o cara tinha razão. Ele foi morto e enterrado aqui. Só que ele não sabia que exumaram o corpo dele e puseram no arcabouço. Fechou aí a história. Muito bem. Esses sons, essas batidas, começaram a aparecer na Europa também. E lá começaram os fenômenos das mesas girantes. 4 pessoas sentavam-se à mesa como se fosse tomar um café, uma mesa comum de madeira, colocavam a mão em cima, uma mão em cima, e a mesa girava. Todo mundo que trabalhava com magnetismo dizia que aquilo era um truque de magnetismo. E eles se divertiam vendo aquela mesa girando. Até que algumas mesas começaram a levantar e bater o pé no chão, de maneira que o pé às vezes quebrava, com tanta força que ele batia. E só havia mão em cima e não embaixo. Evidente, lógico, que muitos eram charlatões. Muitos. Mas tinham famílias de pessoas de uma reputação ilibada, que não havia nenhuma necessidade de mostrarem aquilo se aquilo não fosse verdade. E eles então se reuniam e a mesa levantava, baixava, batia. E um dos amigos do Kardec chamou ele, um magnetizador, e disse para ele, olha, está tendo uns fenômenos aqui, que a mesa gira, pula, bate. E o magnetismo que a gente conhece não consegue explicar isso não. Você não quer ajudar? Você não quer dar um palpite lá, investigar com a gente? Ele falou, rapaz, isso é uma besteira. Isso é fantasia, os caras estão mentindo. Eu não vou não. E ele não foi. Não foi. E aquilo foi tomando conta da Europa inteira, foi pipocando em tudo quanto é lugar. Tudo quanto é país tinha alguém com as mesas girantes, etc. Além das mesas girantes, surgiu uma nova modalidade de manifestação. O cesto peão. Era um cesto de palha com um lápis fincado no meio e 2 pessoas, uma sentada de frente para a outra, numa mesa com tampo de ardósia, punham a mão no cesto e o cesto então escrevia na ardósia. Não seria tão impressionante, seria até de se deduzir que as pessoas estavam escrevendo, apesar de uma pessoa de frente para a outra, mesmo segurando um lápis, raramente vai conseguir escrever alguma coisa, porque cada uma pensa no movimento. Mas seria bobo até um truque feito dessa maneira, não fosse por algumas coisas realmente impressionantes. As pessoas que eram recrutadas para segurar o cesto eram analfabetas. E as mensagens escritas tinham informações como poesias de outros países, informações feitas em outros idiomas, informações científicas de alto gabarito, coisa que eles ainda nem tinham entendido direito. Tudo isso começou a impressionar demais a sociedade daquele período. Foi aí então que Kardec foi convidado para um banquete intitulado Banquete das Mesas Girantes. E ele foi no banquete. E aí, além de servir a comida, tinha o espetáculo das mesas e ele ficou assistindo tudo aquilo. Percebendo que o lugar era feito de pessoas com reputação importante, que aquilo não se tratava de um charlatanismo vulgar, ele se interessou. Ele falou, tem uma inteligência aí, vou pesquisar. E começou a pesquisar, conhecendo cada um dos cantos, e via mensagens bobas e mensagens impressionantes. E aí então ele foi recrutando tudo aquilo como amostras válidas, segundo a visão da ciência, para tentar entender o que estava acontecendo. Assim como um agricultor colhe os melhores frutos para poder gerar a melhor safra. Os frutos ruins ele descarta e vai reproduzir novas plantas com os melhores frutos. Assim Kardec fez. Então ele ia captando aquilo que havia de mais salutar em tudo aquilo ali e foi montando o seu quórum de
fenômenos que podiam trazer alguma espécie de informação válida, relevante. Nesse mesmo período surgem algumas pessoas que psicografavam. Então as manifestações foram evoluindo. Primeiro começavam com mesas, depois passaram para o cesto e finalmente psicografia. E ele contou com algumas pessoas que psicografavam para trabalhar com ele nessa nova empreitada. Uma dessas pessoas foi uma mulher francesa que codificou praticamente 70% das perguntas do Livro dos Espíritos. Foi lá e serviu de instrumento para que o Espírito da Verdade, um quarto de hora por dia, pudesse psicografar através dela as respostas feitas às perguntas do Kardec. Essa mulher é uma peça importante nessa história. Eu vou dizer porquê daqui a pouco. Então estão aqui as duas irmãs, as mesas ali embaixo, né? E ali a casinha. Você vê que a própria foto, a casa foi refeita. Tem um museu lá, inclusive com os ossos do indivíduo. Então se um dia você for aos Estados Unidos, perguntar onde é que tem a casa das irmãs Fox, ela está lá. Eu não garanto que eu vá contigo, mas você pode ir, tá bom? Muito bem. 1954, os primeiros contatos com o fenômeno das mesas girantes. Fortier é o nome do amigo dele que ficava cutucando ele para dizer: olha, vamos lá para você olhar, você vai ficar impressionado, você vai ver que eu não estou falando bobagem, que é realmente algo diferente. Ficou lá cutucando o Kardec para poder observar tudo isso. Quando ele resolveu gerar um conjunto de perguntas que ele julgava ser perguntas importantes para poder codificar tudo isso e juntou a essa equipe toda, ele recebeu uma mensagem psicografada por essa mulher que trabalhava com ele. Um trecho da mensagem é esse: suscitarás contra ti ódios terríveis, inimigos encarniçados se conjurarão para tua perda, ver-te-ás a braços com a malevolência, com a calúnia, com a traição mesma dos que te parecerão os mais dedicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Por mais de uma vez sucumbirás sob o peso da fadiga. Numa palavra, terás de sustentar uma luta quase contínua com o sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida, pois sem isso viverias muito mais tempo. Olha que proposta de contrato. O cara tem que querer muito para topar, porque falou: velho, você vai ficar doente, você pode até morrer, se você não quiser fazer isso, você vai viver um monte. Se você resolver mergulhar, você vai morrer logo. E o pessoal vai te trair, e vão te xingar, e vão desprezar tudo aquilo que a gente viu até agora da vida dele. Todo esse cabedal de conhecimento não vai valer de nada. Porque vamos combinar uma coisa. Imagina que tem uma suspeita. Um de nós aqui nessa sala suspeita que tem uma pessoa fazendo algo de errado. Todos os outros dizem que não, que aquela pessoa não fez nada de errado. Mas a pessoa que suspeita dela teima, dizendo: não, ela fez algo errado. E todo mundo em coro diz que não. Até que uma pessoa se vira e diz: olha, agora que você está falando, realmente eu lembro de um dia ela está fazendo algo suspeito. A pessoa que estava levantando a lebre, como a gente costuma dizer, imediatamente vai dizer: eu não disse. Aí. Então agora todos ficarão na dúvida. Basta que uma pessoa afirme e outra confirme, para que todos levantem a dúvida. Os humanos são assim. Nós somos assim. A gente gosta que outra pessoa confirme a nossa suspeita, porque aí a gente se torna dono da verdade. E então, nesse meio, não era diferente. Kardec podia ser a melhor pessoa do mundo, com o melhor passado. Se algo caísse sobre ele, mesmo que não comprovado, mas que testemunhado por outra pessoa, ainda que falsa,
ninguém mais acreditaria em Kardec. Não importa. Não importa o que ele tenha feito de bom. Né? Tem uma frase que ilustra bem isso. Das lembranças que eu guardo, eis a que mais me entristece. Quando acerto, ninguém lembra. Quando erro, ninguém esquece. As pessoas guardam os erros da gente. E aí então, o Espírito da Verdade alertou ele para isso. Vai encarar, detalhe, ele se casou, mas eles decidiram não ter filhos. Eles não tiveram nenhum filho. Eles se dedicaram a vida toda aos ideais dele e dela, que também é uma mulher incrível. Vamos continuar que a mensagem não termina. Não esqueças que podes triunfar como podes falir. Essa é a parte mais difícil. Neste último caso, olha, outro te substituiria, porquanto os desígnios de Deus não se apoiam na cabeça frágil de um só homem. Se o instrumento se quebra, é imediatamente substituído. Olha o final do contrato. Você vai sofrer, você vai ficar doente, você vai morrer. E se você falhar, nós vamos pôr outro no seu lugar. Na hora. Topa. E olha o que ele respondeu. Não acabou, perdão. Para ti me chamarei a verdade. Todos os meses aqui, durante um quarto de hora, estarei à tua disposição. E vem a resposta dele. Senhor, pois que se dignaste lançar os olhos sobre mim para cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. Então, se é para ele trabalhar, ele vai trabalhar. Ele deixou todo o orgulho, todas as aflições e as incertezas e mergulhou. E é assim que a gente tem que ser quando se trata de algo realmente importante na nossa vida, né? Nesse período que ele iniciou o trabalho dele, período curto, ele escreveu 5 livros que são a base do Espiritismo, que a maioria daqui deve ter lido, ou se ainda não leu, dá tempo de ler, e são obras impressionantes, como por exemplo, o Livro dos Espíritos, o primeiro deles, que passou por várias reformulações e continua passando. Vamos entender. Se a gente descobre, por exemplo, que um meteoro vai se chocar com a Terra em 2050, e isso é extremamente preciso e irreversível, você é um cientista, você descobre isso, o que você faz? Você convoca todas as televisões do mundo e anuncia isso, para que a Terra se transforme em um caos até chegar o meteoro. Garanto que a Terra acaba antes do meteoro bater nela. Todo mundo vai ficar em pânico. Muitas informações que foram passadas por Kardec naquele período foram filtradas por ele. Ele compilou para que aquilo fosse dosado homeopaticamente, e a cada edição ele revelava uma transformação nova, devagar. Eles ainda acreditavam na abiogênese. Foi logo depois da edição e publicação desta obra que começam a surgir Louis Pasteur, que foi o francês que derrubou a biogênese, e aí então eles decidiram que a vida surgia a partir da vida. Foi depois disso que surgiu Darwin, com sua teoria sobre a evolução. Então, muitos grandes pensadores surgem imediatamente depois da publicação dessa obra. Essa obra não podia antecipar tudo o que estes cientistas iam revelar. Então ela precisava ser achatada para que ela não atropelasse todos esses outros grandes espíritos que estiveram por aqui. Certo? Então, muito bem. 1857 contém os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e as suas relações com o mundo material, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. Tudo isso está no livro dos Espíritos. Segundo, livro dos Médiuns, 1861. A partir do livro dos Espíritos, ele fundou uma revista quinzenal. E nessa revista quinzenal, ele publicava os trabalhos que ele estava fazendo e as mensagens mediúnicas que ele recebia. Juntando as informações dessa revista, ele montava os livros. Essas revistas têm os originais até hoje na França. São incríveis. Tá? Tem muita coisa na revista que não está nos livros. E
que dá para a gente beber dessa água também. E aí a gente aprende até mais, né? 1861 trata dos meios de comunicação com o mundo invisível e do desenvolvimento da mediunidade. É o livro dos médiuns. Ah, mas eu não sou médium. Não importa. O importante é a gente conhecer. Não importa o que a gente vai trabalhar. Talvez a gente não desenvolveu a mediunidade, mas a gente tem latente. E aí, estudando, aprendendo, se dedicando, ela aflora. E qual é a vantagem de ser médium? É auxiliar. É se sentir útil durante a encarnação. É ser uma boa ferramenta a trabalho do auxílio ao próximo. Isso é importante. É aquilo que o Kardec fazia desde pequeno, nas escolas dele e da mãe dele. 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente deve ler semanalmente, pelo menos, no nosso lar. Explicação das máximas morais de Cristo, a existência, a natureza do mundo espiritual e as relações com o mundo corpóreo. Uma das melhores obras, na minha opinião. O céu e o inferno, faz uma análise da justiça divina segundo o Espiritismo, 1865. Olha, ele começa em 1857. 57, a primeira obra. Ele morre em 69. 12 anos trabalhando. Sabe do que ele morreu? Aneurisma. Rompeu uma veia na cabeça dele, uma artéria assim, e ele morreu. Existem alguns autores que incitam a ideia de que foi suicídio. Não foi. Pelo menos não nessa obra que eu li do Zeus. 1868, a Gênese explica os milagres e as predições de Jesus. Analisa as origens do universo e da Terra. Delicioso de ler. Maravilhoso. E aí está o túmulo dele, 31 de março de 1869, depois do aneurisma, ele desencarna. E lá em cima, naquela pedra de cima, a frase escrita é essa: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. É isso que ele nos deixa. A ideia de que nada é só aqui, que a coisa continua e que a gente não vai poder parar de progredir nunca. Mesmo que a gente deseje, a gente só estaciona. Evoluir a gente não vai. Então a gente vai sempre progredir, porque essa é a lei. É para isso que a gente foi criado e é para isso que a gente está aqui, para tentar aproveitar esse curto tempo da encarnação, entendendo um pouco mais sobre tudo, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso papel, e tentar cada vez mais sermos melhores, sem sequer perder a saúde, perder os amigos, como aconteceu com ele. Lembra que eu falei da médium? Pois é, depois que ele publicou a obra O Livro dos Espíritos, um jornalista foi entrevistar ele e disse a ela assim: quer dizer que você auxiliou ele com mais da metade das perguntas? Ela só foi uma ferramenta. Mas, e o orgulho, né? E ela disse sim. Ele falou: e em qual página ele cita o teu nome? E aí ela entende que ele não citou o nome dela, até porque haviam muitas contribuições outras no livro, e não seria inviável ele citar todas as contribuições de todos os médiuns, de todos os países que ele recebeu as contribuições no livro. O livro ficaria inviável de se publicar. Mas o orgulho dela falou mais alto, e ela então começou a difamar, caluniando ele, contando mentiras sobre ele, e isso tudo fez ruir a imagem dele perante a sociedade. Ele empobreceu e morreu pobre. Não morreu com louros da fama, nem com dinheiro. Ainda assim, ele nunca abandonou a ideia de tentar trazer para o mundo, através desse tipo de mecanismo de comunicação transcendental, tudo aquilo que ele pudesse fazer. De novo, auxiliando o outro, sem esperar nada em troca. Qual seria a vantagem dele em ensinar vários idiomas para as pessoas gratuitamente, se não a única de ver a outra pessoa melhorar e ser mais feliz na vida? Não trazia nenhum benefício a ele. Que nós possamos ser um pouco assim, mais desprendidos, pensando um pouco mais no auxílio do coletivo, e não apenas no nosso.
mas também não deixando o nosso de lado. Muito obrigado, que Deus esteja conosco sempre, que Jesus nos acompanhe, que nós tenhamos olhos de vê-lo, ouvidos de ouvi-lo, e que nós possamos sempre nos lembrar de ler, nos instruir, porque uma das nossas asas é a da instrução, a outra é da moral. Muito obrigado.